Vamos ler do versículo 1 a 11. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículos de número 1 até o de número 11. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Amém? Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Ele lhe dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, em suas mãos te sustentará, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse: Todas essas coisas te darei, se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Louvado seja o teu nome, Senhor. Agradecemos pela tua palavra, Senhor Jesus, que é viva, Pai, que ainda atua nesses dias. Fala conosco, Pai, que o Senhor deseja falar nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, quando a gente vai ler os 4 evangelhos que relatam os dias de Jesus aqui na terra, a gente sempre vê que as atitudes do Mestre, aquilo que ele fazia, sempre nos trazia e trazia para a multidão, para os discípulos e para aqueles que o serviam, lições de suma importância para a vida do cristão. E Jesus sempre teve essa característica, porque quando Jesus veio à terra, ele só quis nos ensinar como deve ser o comportamento de um filho de Deus, como deve ser a conduta, como deve ser a sua adoração, o seu convívio para com o seu Pai. E a gente vê nos relatos, nas atitudes de Jesus, que ele viveu aqui na terra, a gente vê que Jesus sempre quis transmitir isso para cada um que o seguia, ou para cada um que estava na multidão. E esse texto se aplica muito nas nossas vidas, porque depois de Jesus ser batizado por João, a Bíblia diz que a segunda manifestação da Trindade na Bíblia, e a palavra de Deus nos diz que ali se reuniu mais uma vez, como em Gênesis, a Trindade novamente, o Pai, o Filho e o Espírito. E a Bíblia diz que quando João batiza Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre Jesus como um formato de pomba. E no texto que eu acabei de ler, que nós acabamos de ler essa noite, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido para o deserto pelo Espírito Santo. E algo aqui já aprende, irmão, para as nossas vidas, para vencermos as tentações da vida em que o diabo coloca sobre nós, é necessário ser direcionado pelo Espírito Santo. Aqui eu já aprendo Jesus nos ensinando algo de suma importância para as nossas vidas. O primeiro princípio que Jesus nos ensina aqui, dentro desse texto: para ser vencedor, para vencer as tentações, para vencer o inimigo das nossas vidas, é necessário ser guiado pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Por muitas das vezes nós encontramos alguns desertos nas nossas vidas, mas esse texto vai dizer que Jesus foi conduzido para o deserto pelo Espírito. Mas muitas das vezes nós estamos reclamando porque estamos em alguns desertos,
Mas muitas das vezes nós entramos em deserto, não foi o Espírito Santo que nos conduziu. Muitas das vezes são atitudes erradas que nos levam a estar em vários desertos da vida. Mas Jesus está nos ensinando aqui, para vencer no deserto, para vencer as tentações, é necessário ser guiado pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que Jesus está jejuando e orando 40 dias e 40 noites. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus encerra isso, a Bíblia vai dizer que Jesus tem uma necessidade física. E o diabo, como sempre é oportunista, ele achava que ia vencer o segundo Adão. Como o primeiro Adão foi vencido em Gênesis por ele agora queria ser influência no segundo Adão. Mas só que o segundo Adão era guiado pelo Espírito Santo. E era impossível ele vencer Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o diabo tenta Jesus, e Jesus tem a sua primeira, louvado seja o nome do Senhor, a sua primeira necessidade física. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o diabo olha para Jesus e diz, querendo provar que Jesus não tinha paternidade com Deus, porque o inimigo sempre vai nos oferecer isso. Ele sempre vai querer tirar nossa paternidade com o nosso Deus, provar que não somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o diabo vai dizer, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus também nos ensina algo de suma importância nas nossas vidas. Deserto é lugar de aplicar a palavra. Deserto é lugar de aplicar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Diante das tentações, irmãos, nós não temos outro motivo, outro objeto, outra opinião, outra alternativa para escolher, a não ser a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus sempre vai nos dar um escape de vencer as tentações. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o diabo continua insistindo com as suas malícias. E agora ele quer provar, ele quer que Jesus o adore. O diabo agora está colocando sobre Jesus o desejo sobre a soberba da vida que João fala na sua epístola. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer oferecer para Jesus a honra e a glória humana. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus mais uma vez vence a tentação do diabo em que? Com a palavra de Deus. Está escrito, somente a Deus servirás e somente a Ele devemos prestar culto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nesse texto aqui, Jesus está nos ensinando vários princípios para nós vencer as tentações. Primeiro, ser guiado pelo Espírito. Segundo, louvado seja o nome do Senhor, ter a palavra como alicerce contra as tentações. Louvado seja o nome do Senhor. E terceiro, a aplicação da palavra nas nossas vidas. Porque quando nós aplicamos a palavra de Deus nas nossas vidas, as tentações do diabo não será capaz de nos vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja lá nos ativos. Então foi isso que Deus, irmãos, colocou no meu coração. Aplauda o Senhor Jesus essa noite.